Nós estamos de volta e eu vou conversar com o Sebastião Neto, que é especialista em agronegócio. E nós vamos tratar aqui de um tema muito importante, que tem alguns detalhes mais importantes ainda. É um acordo trabalhista. Sebastião, boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. Sebastião, quando a gente fala de um acordo, hoje a nova legislação tem a demissão por justa causa, a demissão sem justa causa, e já tem, inclusive, a demissão por acordo. Justamente. Agora, não é esse acordo que você está se referindo? Não. Existe o acordo individual que é feito, onde patrão e empregador, patrão e empregado fazem um acordo individual para que haja rescisão. O acordo que eu sugiro que é permitido pela legislação do trabalho é quando ocorre talvez alguma divergência durante o contrato de trabalho. É um acordo extrajudicial, onde o empregado tem que ter um advogado, o empregador também tem que ter um advogado, e esses advogados e as partes vão negociar o fim da relação. E negociado o fim da relação, pode haver que tenha ocorrido algum acidente de trabalho, alguma situação que causou dano para o trabalhador, e para que não haja o risco de haver a rescisão em uma futura ação judicial, é feito o acordo extrajudicial que é levado à Justiça do Trabalho e homologado pelo juiz. Ele, provavelmente, nos casos que eu venho acompanhando, faz uma audiência com o trabalhador para poder ratificar os termos. E isso importa não só para o patrão, mas também para o empregado, porque há situações onde o empregado entende que tem um direito e vai buscar uma ação judicial. E procura o advogado ajuiza a ação para depois chegar uma notificação para o empregador. E vai haver ali um conflito. Pode ser, e nesse conflito, a primeira audiência é para tentar o acordo. Então, ainda há uma questão de muita litigiosidade no país, mas é possível que os advogados tenham uma visão de negociar. Sabe, você tem essa pretensão, o meu cliente não vai cobrir essa pretensão, mas ele pode chegar em determinado valor, em determinada situação, em determinada obrigação. E dentro disso, entabular um acordo, negociar. Sem a presença do juiz. Já leva para o juiz decidir homologar o acordo e, feito isso, dar segurança para ambas as partes. Porque depois disso, não tem como mais, via de regra, o empregado ajuizar uma futura nova reclamação contra aquele patrão. Bom, eu quero então pontuar duas partes. A primeira porque às vezes a gente conhece, a gente sabe que chegou lá uma solicitação de R$200 mil e tal, aqueles números malucos. Isso. Que a gente sabe, o empregado chega alegando horas extras que não foram feitas, ou que não se prova de jeito nenhum, enfim. Já houve situações, que a gente tem aí o histórico, em que se o empregado tivesse feito aquelas horas que ele se referiu, que ele reivindicou, ele tinha trabalhado 24 horas por dia. Justamente. Já teve esses episódios, naturalmente que não são comuns, mas já ocorreu. Então, isso é culpa de quem? De um advogado que fez um processo, porque um advogado também, em sã consciência, ele vai orientar o cliente dele que aquilo ali não é adequado. Agora, vamos imaginar que deu ali, vamos supor assim, deu 34 mil para entrar na justiça para recorrer. Aí é aquele momento de pegar e fazer as análises, os dois advogados. Olha, 34 é muito. Mas vamos fazer isso aí em 20 mil? Porque você já recebe isso agora, porque se for para entrar na justiça, vai correr a revelia e vai demorar, até que você pode até ganhar, mas até que isso ganhe... Justamente. Pode, é nessa situação. Justamente, porque a gente tem que parar a pensar um pouco também no custo do processo e no custo emocional do processo. Nosso escritório Álvaro Santos Advocacia tem muitos clientes que não se sentem bem com a notificação do processo. Então, muitas vezes, o prejuízo não é só financeiro, é o prejuízo psicológico de ter que trabalhar com aquela informação de que está sendo processado de, muitas das vezes, direitos que não são devidos. Então, há como chegar nesse consenso antes mesmo de ajuizar a ação. Porque, muitas das vezes, na Justiça do Trabalho, a prova é feita de forma testemunhal. Então, há um risco. É 50% talvez sua testemunha der ou não conta de provar aquilo. Muitas vezes o empregado tem essa pretensão de ter esse direito. Mas por conta do risco, da demora do processo, ele vai estar fazendo uma concessão, receber um valor mais rápido, do direito que ele vai ter que provar na justiça que tem, do que deixar uma ação tramitando por 2, 3, 4 anos ou mais para futuramente receber os 35. Então, muitas vezes também não é só conveniente para o empregador, é também para o funcionário. E isso depende de cada caso concreto. Não é questão do empregado estar renunciando a um direito seu. Ele vai ter que provar esse direito. E muitas vezes as situações não são como narradas pelos funcionários. Então, diante desse quadro, para evitar um processo judicial com litígio, ter de convocar testemunhas, ter que colher depoimento pessoal, é possível que o advogado das duas partes entrem em acordo um com o outro,
negociem e digam, aí na questão jurídica, ó, seu cliente tem esse direito, mas tem que fazer prova também. A gente não está querendo burlar a legislação, a gente está querendo dizer que há como negociar para, antes de ajuizar uma ação, ser feita uma transação e um acordo, para evitar um processo que pode alongar muitos anos. E esse protocolo judicial, como se eu já tivesse... Eu tenho que lavrar esse acordo com ali, vamos colocar, 4 pessoas ali, vamos colocar assim, Isso. que é o advogado de defesa, o advogado do empregador e o empregador, o advogado do empregado e o empregado. Justamente. Fazem ali, os advogados lavram esse acordo, é lido para as duas partes, Isso. em concordância, todo mundo vai para o juiz, você concorda? Justamente. Você concorda? É assim que Justamente. Funciona? E ali ele é encerrado esse processo? Justamente, porque daí há geralmente uma audiência, aqui na Justiça do Trabalho já está em outras justiças, outras regiões, onde há uma audiência de ratificação, onde o conciliador, o magistrado... É esse o nome, audiência de ratificação. O que usualmente que eu venho vendo é isso. E há essa audiência para que a parte confirme se é aquilo mesmo, se ela está satisfeita e se ela entende todos os termos do acordo. Porque feito o acordo judicial, ele sendo homologado, ela não tem como mais futuramente ajuizar uma ação trabalhista pedindo outros direitos que não aqueles. Ali, no acordo judicial, dá quitação geral e restrita de todas as verbas e a extinção do contrato. E aí que está a segurança, porque muitas das vezes o empregador sabe que ocorreu um acidente no trabalho, que pode ter ocorrido, sabe que houve ali uma situação que foi constrangedora para o empregado, e ele, para poder encerrar a situação, mas de forma definitiva e com segurança jurídica e eficácia, ele pode contratar um advogado para entrar em contato com a parte, futuramente com o advogado da outra parte, para ir fazer um acordo. Feito o acordo, não vai ter mais esse risco de futuramente virem ajuizar uma ação trabalhista. A não ser que prova ali que houve uma coação, mas já o fato de haver 2 advogados distintos, que é uma obrigatoriedade, já faz com que isso não seja tão fácil de conseguir provar. Há uma leitura, há uma negociação, não é feito nada às cegas. E aí, nesse documento, nesse acordo, é justamente estipulado o início do vínculo, o final do vínculo, quanto recebia, o que está sendo negociado, o que está sendo quitado, e encerra. É a forma mais segura que hoje a gente tem de conseguir dar segurança para o agroempregador. Que você está falando dessa reivindicação, é porque naturalmente teria até 24 meses para dar entrada com um novo processo, Justamente. reivindicando quaisquer verbas. Porque muitas das vezes o contrato se encerra, a pessoa assina o TRCT não tem tanto valor como deveria ter, e a pessoa naquele momento ali até está satisfeita com o que foi proposto, com o valor do acerto. Só que futuramente, ser humano é ser humano. Conversa com um amigo, conversa com um parente, a esposa fala para ele que aquele acerto não está certo, deveria pedir isso, aquilo, e ele resolve ajuizar a ação. E ele tem esse prazo de 2 anos, que é a prescrição, para poder ingressar com a ação. Mas também da mesma forma, não é só o empregador que pode fazer, o empregado também foi demitido, acha que não está, todos os seus direitos não foram pagos, ele pode também procurar um advogado que vai entrar em contato com o jurídico ou com o advogado do agroempregador e vai dizer, olha, eu estou com um cliente que me assinou uma declaração dizendo esse fato. Eu vou ajuizar a ação futuramente, mas primeiro eu gostaria de tentar uma negociação do acordo. Feito isso, evita um litígio. E evita aquela dor de chegar a notificação com pedidos exorbitantes, que agora, depois dessa mais uma decisão equivocada do STF, voltamos a ter a retirada da sucumbência que o empregado devia pagar quando pediu uma ação. Anteriormente, até dezembro do ano passado, o empregado tinha mais cuidado, mais cautela a fazer seus pedidos ou suas alegações. Depois da decisão do STF que não tem mais sucumbência, voltou aquela história anterior à reforma. Pode pedir até 1 milhão. Se ele ganhar 50 mil reais ou ganhar 5 mil reais, ele não vai ter prejuízo nenhum. Ele vai receber os seus 5 mil reais. Anteriormente, a decisão do STF haveria sucumbência. Ele sairia devendo o processo. Então, isso, de certa forma, vai fazer com que aumente a litigiosidade. E aí, o intuito dos advogados seria essa visão de negociar antes mesmo de ajuizar uma ação. A gente já está caminhando para o fim aqui do programa, mas você ainda mencionou aqui, quando a gente estava fora do ar, um episódio de um funcionário que, empinando a moto num domingo, dentro da fazenda, fora do expediente de trabalho, aí o patrão tem que ainda tem que fazer um acordo, porque ele passa a ter aquela seguridade. A estabilidade dos meses. Porque o acidente ocorreu dentro da propriedade rural no domingo, quando em tese ele não deveria estar trabalhando. E ele estava numa moto fazendo manobras perigosas. Isso foi constatado pela equipe de segurança e medicina. Acontece que, por o acidente ter ocorrido dessa forma, ele tem estabilidade de 12 meses após ter voltado do benefício.
E o empregador nos procurou para quê? Falou, eu quero dispensá-lo porque há o risco de ocorrer novos episódios, mas eu quero ter segurança de não dispensá-lo e futuramente vir uma ação. E aí, nesse caso, a gente conseguiu fazer o acordo, chegou num valor que foi compensatório para ele, porque ele tinha ciência disso também. Ele também sabia que ele estava no momento equivocado naquela manobra, mas ele poderia muito bem pagar o acerto do funcionário e 1 mês, 2 meses depois, veio uma ação pedindo 500 mil reais. É o que mais acontece. Então foi feito um acordo num valor considerável para ele, não o que teria em tese de direito, porque a gente não viu que não tinha direito, tinha prova, ao contrário, só que se isso for para o judiciário, vai ter que fazer prova concreta. Muita morosidade. Muita morosidade, né? E também ao risco próprio também do empregador não conseguir fazer essa prova. Porque o empregado pode mentir na audiência que não estava naquela situação, que estava cuidando de gatos, fazendo alguma coisa. E a gente sabe que muitas vezes há essa mentira. E a juíza pode, por algum motivo ou outro, ser induzida a essa narrativa. E feito isso, o empregador teria um prejuízo maior. Então, muitas vezes, a compensação que é paga para poder livrar do problema e também livrar do funcionário, não de forma de livrar, mas poder falar, você, para minha empresa, para meu negócio não serve, para a cultura que eu tenho no negócio não serve mais, tá a minha linha de trabalho não serve, não está adequada. Vamos encerrar, mas eu não quero ter problema futuro, é somente por meio do acordo extrajudicial que é homologado na Justiça do Trabalho. Então, é uma ferramenta de segurança para as duas partes. As duas partes. Tanto para o empregador quanto para o empregado. Ambos podem procurar um advogado e tentar, com a outra parte, fazer um acordo extrajudicial para que seja homologado, dando segurança para ambos. Porque também o empregado, quando busca a negociação, o empregador, o jurídico dele, vai ter ciência do que mais ou menos ele teria ou não direito. Então, tem como negociar, fazer uma transação dentro desse campo e finalizar definitivamente, para não ter o risco de uma futura ação. Bom, eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. E a gente volta a qualquer momento falar aí das questões envolvendo as ações que são de interesse para trabalhador e empregador. Isso mesmo. Muito obrigada.